Fala pessoal, estou falando aqui de um sábado, um final de sábado, e consegui aqui arrumar um tempo para gravar mais um vídeo, para abordar aí mais um assunto de redes. E quando a gente fala de tempo, eu acho que é um desafio para todos nos tempos de hoje, né? Como conseguir fazer todas as suas tarefas com tão pouco tempo, né? A gente acha que o dia podia ter pelo menos umas 30 horas, né? Mas não é a realidade. Então, a gente tem que procurar fazer as coisas mais rápidas, mas mantendo os resultados, mantendo a eficiência. O fazer rápido não quer dizer que você está fazendo bem feito, né? Então, esse é um grande dilema aí de todos na vida atual, né? E transferindo a discussão para o mundo de redes, a gente vai falar de timers. Os timers é como os protocolos de roteamento lidam com o tempo. Ou seja, os timers, eles determinam o quão rápido os protocolos de roteamento vão lidar com mudanças, com situações de erro. Então, quanto menor for o timer do protocolo, mais eficiente, mais rápido ele vai convergir. Ele vai ter um entendimento que a situação mudou. Opa, houve a queda daquele equipamento lá, agora a gente tem um mapa diferente da rede. Precisamos difundir essa informação para o restante da rede. Então, isso aí é o que a gente chama de convergência. É você repassar o evento de mudança para todos do grupo, para toda a rede. E isso, dependendo do tamanho da rede, pode ser demorado ou não. Pode ser mais ou menos rápido. Montei essa topologia aqui, então você tem dois AS. Dentro do AS1 a gente vai rodar um protocolo IGP, protocolo OSPF. E aqui entre os AS nós rodaremos o protocolo BGP, evidentemente. E a gente sabe que tanto o BGP quanto o OSPF eles vão ter os seus timers. E a gente sabe que o OSPF é um protocolo IGP, então ele é um escopo diferente. Então, naturalmente, ele vai ter uma resposta mais rápida. Ele vai ter um foco maior em performance que o BGP. Que o BGP, ele, por sua vez, ele vai prezar por estabilidade. Ele prefere não se precipitar. Ele precisa ter uma certeza muito grande antes de aceitar uma mudança. Por isso, a convergência do BGP é mais lenta. Primeiro, porque ele é mais conservador, e segundo, porque ele é uma rede. O escopo do BGP é muito maior. Então, no BGP a gente considera o mundo inteiro, a internet. Já no SPF, o teu escopo é o quê? É a área OSPF. Algo que é muito mais restrito. Então vamos ver aqui a questão dos timers dos protocolos. Como é que eu vejo os timers, pessoal? Timer geralmente é uma configuração, é uma configuração relacionada à interface. Então, eu vou dar aqui um show IP OSPF interface fast Ethernet 0/0, que é essa interface aqui de Babolá. Então, tem uma série de informações a respeito do SPF, aqui o tipo de rede, broadcast, o ID. Temos aqui os timers. Então, eu tenho um timer de hello de 10 e um timer de dead de 40. No Cisco iOS, pessoal, vai ser sempre assim. O dead vai ser 4 vezes o hello. Então, você vai precisar perder 4 pacotes hello para considerar o seu vizinho fora do ar. Se eu for aqui em head, dá o mesmo comando, show IP OSPF interface. Tá aqui. Mesmo os timers são rigorosamente iguais. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou simular uma queda do enlace aqui, da interface de head, para ver o quanto tempo que o nosso OSPF vai convergir. Vou
deixar meu comando shutdown aqui preparado. Enquanto isso, aqui em Babolar, vou dar um show IP OSPF neighbor. Tá aqui, estado full. Lembrando que em dead, vou dar aqui um do show IP OSPF neighbor. Também, tá ok. Então, vamos dar o shutdown. Ó, imediatamente a interface aqui, a vizinhança sofre a queda, porque desse lado ele já percebeu que caiu. Ó, não tem mais vizinho SPF. E em contrapartida, Babolar ainda mantém a vizinhança SPF, porque ele está mandando pacote hello e está esperando a resposta. Ele vai ter o tempo de dead até considerar. E olha, a tabela de roteamento. Ele ainda tem as rotas aprendidas via OSPF de rede. Por exemplo, a rede 2 e a rede 22. Ó, dead timer expired. Expirou meu tempo de dead, meu timer de dead. Vou repetir o comando aqui, ó. Perdi meu vizinho OSPF. Minha tabela de roteamento agora, ó, não tenho mais rotas OSPF. Apenas redes diretamente conectadas e redes do BGP. Então percebam que demorou 40 segundos para o Babolar perceber que ele não tinha mais um vizinho SPF. E nesse período ele ainda tinha as rotas, né, para a rede 2, por exemplo, e ele vai continuar mandando pacote para cá, mesmo ele estando morto. Isso vai ocasionar o que a gente chama de black hole, que é você mandando pacotes para destinos que não existem, inalcançáveis, né? Então você acaba perdendo alguns pacotes. Isso aí pode ser crítico para o seu negócio, né? Então nesse caso a gente esperou 40 segundos e perdendo pacotes, né? Agora, a gente pode melhorar essa situação, né? A gente pode diminuir os timers do OSPF, tá certo? Então, já que o nosso tempo de hello é 10 e o dead é 40, vamos diminuir pela metade para deixar o problema menos crítico, né? Então, vou aqui em Babolar. Vamos na interface fetch 0/0, que é justamente essa aqui. E vamos definir IP OSPF. E aí você tem uma série de configurações do OSPF na interface. Muitas configurações do OSPF, pessoal, são feitas baseadas na interface, a nível de interface. No caso aqui, eu vou mudar meu intervalo de dead. Então, dead interval, vou dar um intervalo de, caso ele pede em segundos, então 20 segundos. E vou criar IP OSPF hello de 5 segundos. Bacana. Show IP OSPF interface. Tá aqui, ó. Agora meu timer está menor, de 5 e o dead 20. Agora, eu esqueci de voltar a interface aqui, né? Então, vamos voltar. No shut. Percebam que a vizinhança não voltou. Por que que não voltou, pessoal? Por conta disso aqui. Olha o timer do lado de head. Está com hello 10 e aqui hello 5. Então, pessoal, o SPF ele não tolera timers não sincronizados. É preciso que eles sejam iguais dos dois lados. Do contrário, a vizinhança irá cair. Então, a partir do momento que a gente configurar desse lado aqui também. E só um detalhe aqui também. Eu vou listar a configuração em Babolar. Olha só, pessoal, a gente fez um comando de dead e de hello. Reparem que a configuração só aparece do hello. Por quê? Porque, por padrão, altera-se apenas o hello. E aí,
o próprio iOS vai entender que o dead vai ser 4 vezes esse valor. Agora, se eu quiser um valor de dead que não seja 4 vezes, aí eu configuro explicitamente. Ó, eu quero um hello de 5 mais um dead de 15, ou seja, eu vou tolerar apenas 3 pacotes perdidos. Então, aí você utiliza o comando dead. No caso aqui, então, eu vou usar apenas o comando IP ospf hello, e no caso, vou botar o intervalo de 5 para sincronizar. Ó, vizinhança subiu. Então, minhas interfaces estão ok. Show IP ospf neighbor, tá aí. Estado, adjacência full. Da mesma forma aqui do lado de Babolá. Tá aí, ó. Hello 5, dead 20. E aqui também da mesma forma. Então, pessoal, agora o nosso SPF está mais rápido. E eu vou mostrar para vocês. Vou entrar aqui na interface Fast Ethernet 0/0 de Babolá e vou derrubá-la. Só que antes, vamos dar uma olhada aqui na hora. Aqui estão os segundos. Vou dar o shut. Show IP, SPF enable desse lado. Vou dar um shutdown. Olha o tempo aqui. Com 20 segundos ele tem que perder a vizinhança. Olha só, em 41 expirou o tempo de dead. E o meu SPF convergiu. Houve um entendimento em toda a minha área que o roteador Babolá caiu. A interface aqui. Então, ficou mais rápido, né? Ficou mais interessante. Quanto mais rápido, melhor, né, pessoal? Mas, cuidado. Ah, Vitor, já que quanto mais rápido, melhor, por que você não põe logo o hello aqui de 1 segundo, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, né? No shutdown. Olha só, ele aceita um hello de 1 segundo. Por que você não põe 1 segundo? É muito cuidado, né, pessoal? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Vamos dizer, um trade-off. Se eu ponho um hello muito baixo, eu fico sujeito a me precipitar. Porque pode ser que tenha ocorrido uma estabilidade momentânea do outro lado e... Não, vamos imaginar que tenha durado 5 segundos. Se eu botar um hello de 1 segundo, quando eu perder 4, ou seja, em 4 segundos eu vou considerar a vizinhança down. E aí ele vai derrubar a vizinhança, né? Quando na verdade o outro vizinho já voltou, né? Então você tem que considerar isso, que pode ocorrer instabilidades momentâneas e se você tomar decisões muito rápidas, você pode se precipitar. E aí você quis ser rápido, mas no final acaba atrapalhando. Então você precisa encontrar um tempo que te dê uma certa segurança e, ao mesmo tempo, performance. Beleza, então isso aqui foi o nosso SPF. Foi feito o comando hello interval. Agora, vamos para o BGP. No BGP, pessoal, é um pouco diferente, né? Os timers no BGP são mais longos. Se a gente estava achando que o 10 segundos do SPF era grande, no BGP é outra história. Então, o hello do BGP, que a gente chama no BGP de keep alive,
ele é de 60 segundos, ele é 6 vezes mais lento. E o hold, que seria o dead, né, do SPF, ele é de 180 segundos. Então, mais lento, né? Em vez de 40 segundos, é 180. Mais de 4 vezes. Mas é aquela coisa que eu falei para vocês. É porque o protocolo foi idealizado dessa forma. O escopo do BGP não é performance, é estabilidade. É escalabilidade acima de tudo. Tá, é assim por padrão. Mas e se eu quiser também performance no BGP? Eu posso querer que ele responda mais rápido à mudança. E você pode. Né? É perfeitamente possível e você pode mexer nos seus timers também. Então, eu vou aqui em Babolar, vou dar aqui um show IP BGP neighbor 10.10.13.3. Tá aqui, ó. Meu hold time é de 180 segundos, meu keep alive é de 60. Esse é o padrão para o BGP. Tá aqui o número de keep alives que eu mandei, ó. Enviei 67, recebi 67. Então vamos alterar esses timers. Eu vou aqui em Wilson. Vamos entrar em BGP. E olha só aqui, ó, timers. Ajuste os timers de roteamento. Então, timers, BGP. No caso, ele pede o keep alive. O padrão ele é 60. Vamos mudar aqui, pessoal, para 10. Vou botar 10 segundos. Uma melhoria aí de 6 vezes mais rápido, né? O hold, que era de 180, eu vou botar 30. 6 vezes mais rápido. Então, foi definido aqui em Wilson. Percebam que eu configurei o timer aqui de 10 e 30. Né? Eu vou até dar aqui um do show. Peraí. Show IP BGP Neighbors. Ah, tá aqui, ó. Configured hold time 30 e keep alive 10 segundos. Minha vizinhança está ok. Né? Então, percebam que o fato dos timers não baterem no BGP, isso não é um problema. No SPF era, no BGP não. De cada lado você determina, ó, eu vou mandar keep alive de tanto tempo. Você se vira aí para receber. E eu vou considerar que se em tanto tempo eu não receber resposta, seus keep alives, eu vou te considerar morto. Mas cada um pode ter uma visão diferente. Então o Babolar, ele é mais conservador, o Wilson está mais rápido. Né? Então essa é a primeira lição aqui do BGP. Então vamos configurar do lado, mas vamos configurar igual do lado de Babolar. Vou entrar aqui no BGP. E dessa vez, pessoal, em vez de eu dar o comando timers, que aí vale para todo o BGP, para todos os meus vizinhos, eu vou dar um comando a nível de vizinho, ou seja, vai valer só nessa vizinhança específica. No caso aqui não tem diferença, né, pessoal? Porque só existe essa vizinhança. Mas, imaginando que existissem outras, né? Então, se tivesse, por exemplo, um IBGP aqui, né? Então, valeria apenas com essa vizinhança aqui. Então, neighbor 10.10.13.1. Opa, ponto 3. Timers. Do outro lado eu botei 10 e 30. Desse lado aqui eu vou botar 11 e 31. Que é bem equivalente, mas diferente. E a gente vai ver que vai funcionar. Então está aqui dentro do meu BGP. Configurei aqui os timers relativos a essa vizinhança. Do lado de Wilson, eu configurei no BGP em geral, ou seja, vale para todas as vizinhanças.
Vou dar aqui um show IP BGP neighbor. Então tá aqui, configurar no host time de 31 e um keep alive de 11 segundos. Estou aqui com 73 keep alives. Aqui também 73. Certo. Então vamos fazer o mesmo teste, né? Eu vou aqui em Wilson. Então na interface F0/1 e vou derrubá-la, né? Antes disso, eu vou entrar aqui. Vamos checar de vizinhança. Show IP BGP Summary. Do show IP BGP Summary. Tá, beleza. Eu vou dar um shutdown agora. Ó, 13 segundos. Aqui do lado de Wilson, imediatamente a vizinhança é derrubada. Então a gente espera que com 13 lá para 43, né? 42 segundos, o Babolá entenda que a vizinhança caiu. A vizinhança ainda está no ar. Ainda estou com a rota BGP. Aqui desse lado está do idle. 45, 46. Só agora que caiu. Então tem alguma coisa errada aqui. Então, eu acredito que o que tem ocorrido aqui é que quando a gente muda os timers, a gente precisa derrubar a vizinhança para que eles passem a valer. No momento aqui, ele continua considerando. Tanto é que tem apareceu aquela linha timers configurados, né? Cadê? Você tem aqui o que está valendo, né? E o configurado. Mas o configurado ainda não está valendo. Tanto é que agora, quando eu dei o show IP BGP Enable, olha só, aparece só o configured. Beleza, então eu vou voltar aqui à interface e vamos repetir o teste, né? Vizinhança subiu. Tá aqui, pessoal. O hold que está valendo e o keep alive. Percebam que eu configurei 31 e 11, mas o que está valendo é 30 e 10 desse lado. Vale o menor aqui. Ó. No caso aqui, ó, 30 e 10 também. Bacana. Então vamos novamente derrubar e monitorar aqui. Vou dar uns... só checando aqui. Beleza. Vou dar um shutdown.
com aproximadamente 8 segundos. Então, com uns 38 segundos mais ou menos, a vizinhança em Babolá tem que cair. Tá aí. Justamente. Então, é até uma coisa que eu não me toquei, pessoal, é que quando você configura os timers do BGP, quando você faz uma alteração, ele não entra em funcionamento imediato. É preciso vamos dizer assim, resetar a sessão TCP para ele passar a valer. Então tá aí, ó. Estado idle. Vou dar um show IP BGP enable, tá aqui o configurado. Não estou recebendo. Da mesma forma aqui. Então, vou retornar aqui a interface. E a vizinhança está novamente no ar. Ó, 2 Keep Lives, 3. Então, os Keep Lives estão sendo enviados com bastante rapidez. Ó, 4, de 10 em 10 segundos. Vizinhança no ar. Minhas rotas. Então, é isso aí, pessoal. Aceleramos o nosso BGP. Antes ele mandava aqui para live de minuto em minuto, agora está mandando de 10 em 10 segundos. E ele considerava a vizinhança down apenas com 3 minutos. Agora ele está considerando 30 segundos. Então, é uma melhoria boa, né? Show de bola. Então, conseguimos aí a melhoria de performance tanto no BGP quanto no SPF. Mas existe opção melhor ainda, pessoal. Se você quer ser mais performático ainda, se você quer mais performance, existe um negócio chamado BFD. Que é o Bidirectional Forcing Detection. Então, é o BFD. O melhor dos mundos, pessoal, com relação a timers, né? Porque ele é uma espécie de coringa para os timers, com a vantagem que ele vai te dar mais performance. Ele é mais performático no sentido que ele é um pacote UDP. E o UDP por si só ele é um protocolo mais performático. Por exemplo, com relação ao TCP. A gente sabe que o BGP ele está assim, no nível da camada de aplicação sobre o TCP. Ele utiliza o TCP. O BFD ele utiliza o UDP. Então, já existe um ganho de performance com isso, né? Uma outra coisa é que os pacotes do BFD eles não demandam da CPU de quem recebe os pacotes. Diferente de um ping, de um ICMP. Então, quando você recebe um ICMP, você interrompe o que você está fazendo para poder receber esse ping e aí montar o seu pacote de ICMP reply. Então, você deixa de fazer alguma coisa para fazer isso. Então, no caso do BFD, os pacotes eles são tratados a nível de hardware. Diferente aí dos pacotes hello dos protocolos, do SPF, do BGP, que são feitos via software. Então, pelo fato de ser via hardware, então você tem muito mais performance. E ele funciona dessa maneira aqui, ó. Você tem um modo sem eco e com eco. Então, se você não tem eco, você usa pacotes de controle normais do UDP. Então você manda, por exemplo, 3. Então você espera receber do seu destino 3. E aí você tem aquela história que o que era o endereço de origem passa a ser destino desse lado e o que era destino desse lado passa a ser origem aqui.
né, no sentido oposto. Agora, o melhor dos mundos no BFD é quando você usa o Echo, que você tem pacotes de controle, mas o Echo, pessoal, ele manda com o endereço de destino ele mesmo, a interface dele. Então, de algum jeito, esse pacote sai daqui, chega no vizinho, e quando o vizinho olha, ele só vê que o destino é o R1, e no seu plano de encaminhamento mesmo, ele só consulta a tabela FIB, então só em nível de comutação, ele já retorna esse pacote. É como se fosse um boomerang aqui, né? Ele chega e volta. Ele não demanda computacionalmente desse outro cara aqui. E vice-versa, né? Quando ele manda, ele não vai demandar computacionalmente do R1. Como se não bastasse isso, pessoal, os timers do BFD são em geral na casa dos milissegundos. É muito rápido. Então você configura, se eu não me engano, variando entre 50 e 999 milissegundos. A gente vai ver aqui na linha de comando. Então, a gente precisa 3 coisas para configurar o BFD. Eu vou até escrever aqui. O primeiro passo é desabilitar na interface o ICMP Redirect. Isso aqui, pessoal, ele não é obrigatório, mas é recomendado. Os pacotes Echo do BFD vão causar a geração de ICMP Redirect, mas isso aí é desnecessário nesse caso. E aí, quando você gera ICMP Redirect, você acaba aumentando a utilização do CPU. E aí você perde o ganho que você tem do BFD. Então, desabilite o ICMP Redirect. A gente vai ver como é que faz. 2. Habilite o BFD na interface. Determinando aqui os parâmetros desejados. E finalmente, diga quem são os protocolos de roteamento clientes. Então, existe uma seção BFD na interface e você pode dizer, ó, essa seção BFD vai ser utilizada pelo protocolo SPF. Ah, mas vai ser usada também pelo BGP. Ah, tá sendo usada pelo SPF. Ah, vou usar também no EIGRP. E assim vai. Então você acaba tendo uma seção apenas para mais de um protocolo. Com isso você ganha tempo. Então, reparem que o BFD ele não é voltado para um protocolo específico. Você pode utilizar para vários protocolos de roteamento. E também para rotas estáticas. Você pode vincular a rotas estáticas. No caso de você usar uma seção BFD, por exemplo, apenas, o BFD você configura a seção no nível de interface. Então, você vai configurar um BFD aqui, em Babolar, e provavelmente você vai configurar um outro BFD aqui. Né? E aí vai ser para o SPF. Vamos imaginar que existisse um IBGP aqui, né, pessoal? Nessa interface. Então, esse BFD seria compartilhado entre o IBGP e o SPF. E assim, é até interessante que a seção BFD não seja compartilhada entre o IGP e o EBGP. Porque, como eu falei para vocês, são escopos diferentes. O BGP ele é mais lento por natureza e ele precisa ser mais lento. Agora, no IBGP, como ele está bastante vinculado à tua topologia aqui da rede local, ao seu IGP, de repente é interessante sim você vincular o IBGP a uma seção BFD que também está vinculada ao seu protocolo IGP, né? No caso aqui o SPF. Então vamos ver como funciona isso. Agora, de antemão, pessoal, antes de mais nada, antes de começar a configuração, eu vou falar para vocês que, infelizmente, aqui, utilizando emulação, utilizando Dynamics, a gente não consegue botar o BFD para funcionar. Ele dá um erro, até o roteador trava, né? Justamente por ele ter aquela característica de precisar rodar a nível de hardware. É aquela questão da rapidez. Então eu precisaria de um ASICS, né,
para conseguir botar o BFD para rodar. No meu caso, eu não tenho isso. Então, eu só vou mostrar para vocês os comandos necessários. Então, beleza, eu vou aqui em Head. Vou na interface F0/0 e vou desabilitar o ICMP Redirect. Está aqui no IP Redirect, Enable Send ICMP Redirect Messages. Esse é o comando. E vou configurar o BFD nessa interface. Eu vou determinar o intervalo de quanto em quanto tempo que eu vou mandar pacote echo. Tá vendo que é uma casa de milissegundos, ó. O mínimo é 50, o máximo é 999. Então, o máximo é praticamente um segundo, de segundo em segundo. Então, reparem que o BFD, pessoal, ele trabalha com outra ordem de grandeza, né? Na casa dos milissegundos. Já os protocolos de roteamento utilizam timers na casa dos segundos ou das dezenas de segundos. Percebam a diferença aí de paradigma, né? No caso aqui, então, eu vou utilizar 200 milissegundos, então de 200 e 200 milissegundos eu vou mandar echo. Mínimo RX é o mínimo que eu vou aceitar do meu vizinho. Vou botar igual, 200. Eu poderia botar diferente, mas desnecessário no caso. E multiply, ou seja, eu vou aceitar quantos pacotes perdidos para considerar meu vizinho down, ou seja, meu hold down. Então, multiplier, eu vou dizer que eu vou considerar 5 pacotes perdidos, ou seja, 200 milissegundos vezes 5. Se em um segundo eu perder os meus echos, eu vou considerar meu vizinho morto. E agora, pessoal, para o SPF, eu tenho duas opções de configurar esse passo 3 aqui, ó, que é determinar os protocolos de roteamento clientes. Eu posso configurar isso tanto no modo de configuração do protocolo de roteamento, quanto na interface. Se eu fosse configurar na interface, o comando seria esse aqui, IP OSPF BFD e Enter. Só que eu não vou dar esse comando porque eu acho que pode travar meu roteador. Vou até dar um write aqui na minha configuração. Beleza. Vamos fazer agora do lado de Babolar. Sem CMP Redirect. Vamos repetir o comando aqui. Passo 2. E a opção de habilitar o BFD no protocolo de roteamento seria esse comando aqui, ó, BFD e All Interface. Então, estou habilitando o BFD em todas as minhas interfaces OSPF que o OSPF tiver habilitado. Só que assim, pessoal, eu prefiro habilitar tudo no modo de interface, até que você tem mais controle, né? Você configurando na interface apenas, você já está determinando, ó, estou configurando apenas nessa interface. Aqui, se eu fizer isso, der um BFD All Interface, vai valer para todas as interfaces do SPF. E aí você, como opção, você pode entrar na interface específica e dar um IP OSPF BFD Disable. Mas eu considero que eu prefiro, né, minha opção pessoal, não utilizar esse BFD All Interface. E sim o IP OSPF BFD dentro da interface. E aí, pessoal, eu poderia dar um show BFD neighbors com details, só que no caso a gente não vai conseguir formar, né? Tem o show BFD só o neighbors. Aí você poderia dar o client e o details. Tá certo.
Então, seria isso no SPF. Infelizmente, não vou poder botar para rodar aqui. Vamos ver no BGP como é que é. Então, eu vou habilitar na interface F0/1. Da mesma forma, eu vou dar um no IP redirect. O comando é o mesmo, bfd interval. No caso aqui, eu vou dar o mesmo comando. Então, vou repetir aqui. Repare que seria uma performance, um timer muito rápido, né? Muito baixo para o BGP. Né? Em 1 segundo, se você não receber resposta, ele vai derrubar a vizinhança BGP. Exit. E aí, pessoal, eu entro no BGP e eu tenho que dar o que? Um neighbor 10.10.13.3 failover BFD. É esse o comando. E aí, pessoal, tem que fazer a mesma coisa do lado de Wilson. Tá certo? Então, são 3 comandos, né? Que é o desabilitar o SMP redirect. Na interface você determina aí os timers do BFD. E no protocolo BGP você está dizendo que vai aplicar o BFD com um determinado vizinho. Tá certo? Infelizmente não vou poder aplicar aqui. Mas se vocês tiverem acesso a roteadores reais, pessoal, testem aí. E quem tiver aí alguma sugestão para rodar no Dynamips, por favor, se manifestem, deixem aí seu comentário, tá certo, pessoal? Então, eu acho que de timers era isso que eu queria apresentar. Então, sempre que possível, mexam na configuração deles, mas cuidado para não causar indisponibilidades. Lembre que no SPF, timers diferentes causam a queda da vizinhança. Então, façam de maneira sincronizada, se possível. No BGP, os timers não precisam bater, só que eles não são aplicados imediatamente. Você precisa derrubar a vizinhança necessariamente para que os novos valores passem a valer. A gente viu isso aqui na prática. Acabei esperando 3 minutos de graça aqui, né? E aí a gente viu também que existe a opção do BFD, que é um protocolo, vamos dizer assim, coringa, uma espécie de keep alive, que pode ser utilizado por vários protocolos e também por rotas estáticas. E ele trabalha na casa aí dos milissegundos. Você consegue, então, tempos de convergência muito mais rápidos. Tá certo? Então, era isso. Então, agradeço aí a audiência. Deixe aqui seu comentário se vocês tiverem aí alguma opinião a respeito do problema aí do Dynamips e qualquer outra dúvida relacionada ao assunto. E fica aqui meu agradecimento, tá certo? Um abraço a todos, valeu!